Boa tarde, boa noite, bem-vindos ao webinar sobre otite externa. Eu sou a Nete, eu sou a consultora técnica responsável, pelo portfólio de, dermatologia da Elanco. Fico aqui na Alemanha, estou aqui no meu escritório, na minha cidade. Eu sou membro da equipe, internacional da Elanco, portanto, eu apoio os colegas em todos os continentes, no mundo inteiro. Estamos aqui hoje para compartilhar insights e dicas sobre como manejar a otite externa. Houve várias inscrições, mais de 3.000 inscrições. Isso nos mostra que esse tópico é de alto de interesse para vocês. Esse webinar busca lhes dar conhecimento e habilidades para abordar essa doença. Gostaríamos de lhes agradecer por estarem aqui conosco nessa noite, nessa tarde. E antes de começarmos com a apresentação, gostaria de pausar um minutinho e apresentar a Elanco como empresa para vocês. Na Elanco, nós acreditamos que melhorar a vida de nossos pacientes melhora as nossas vidas também. É um webinar educacional que é uma forma de apoiar essa visão. É uma das várias contribuições para facilitar, para tornar as vidas dos animais melhor. Nós somos uma empresa independente global na área de saúde animal. Atuamos com animais de estimação, mas também com outros animais de criação. E isso, na verdade, nos torna a número 3 nesse mercado de saúde para os animais de estimação. Todos nós sabemos que o sucesso sempre é baseado na equipe, e a equipe da Elanco tem mais de 9.000 funcionários ao redor do mundo. Nós compartilhamos a sua paixão por medicina veterinária, pelos animais também. É por isso que queremos fornecer produtos que vocês precisam para melhorar a assistência médica aos seus pacientes. Os nossos produtos são vendidos em mais de 90 países e todo o portfólio tem mais de 200 produtos. Olha, não se preocupe, eu não vou continuar a apresentar os 200 produtos aqui não. O que eu gostaria de mostrar são apenas alguns que estão aqui nesse slide. Aqui eu coloquei os logotipos dos produtos mais bem conhecidos, das marcas conhecidas, para lhes lembrar da ampla gama do portfólio diverso que nós podemos oferecer. Eu tenho certeza que vocês reconhecem boa parte das marcas que estão aqui, se não todas, mas devem usá-la com regularidade no seu consultório. E agora gostaria de apresentar as palestrantes, doutora Luísa Cornegliani e doutora Nathalie Barnard. Obrigada por estarem aqui. A doutora Luísa fará a primeira apresentação. Ela atua em medicina veterinária, ela se formou em 1991, ela faz parte da Sociedade de Dermatologia Italiana desde 2006 e já foi aprovada em exames para patologia e em exames, vários tipos de exames. Ela já foi palestrante em simpósios nacionais e internacionais, e ela já publicou vários artigos também, periódicos revisados por pares, e também já publicou capítulos em livros. Atualmente, ela tem consultório privado em Milão, em Turim, e ela, claro, tem os seus pacientes. Ela adora viajar. E no tempo livre, ela está aprendendo chinês, o que eu acho bastante impressionante, na verdade. A segunda palestrante é a doutora Nathalie Barnard, e ela nos falará do Reino Unido. Ela se formou no Royal College no ano de 2001, em medicina veterinária. Aí depois ela retornou para fazer a sua residência em dermatologia na mesma instituição. Desde 2006 também ela faz parte da Sociedade de Dermatologia Veterinária e ela vem trabalhando já há vários anos em vários centros clínicos de referência, antes de fazer parte da equipe da Bristol a partir de 2018. E ela sempre recebe os casos dermatológicos. A doutora Natalie tem os seus animais de estimação, ela gosta de ciclismo, gosta também de cozinhar. Estou muito animada em ter aqui 2 palestrantes hoje à noite, que vão compartilhar a sua experiência clínica ao lidar com casos de otite, na sua prática cotidiana. Uma visão breve aqui da agenda
da noite de hoje. Bom, a Luísa começará com a sua apresentação, como eu disse, depois a Nathalie virá a seguir com a segunda parte. Depois de cada uma das apresentações, teremos tempo sim para perguntas e planejamos um intervalo bem no meio do evento para que possam aí se alongar um pouquinho e retomar as forças. E antes de seguirmos com as apresentações, eu tenho aqui outros anúncios importantes. Primeiro, gostaria de destacar que é um webinar internacional, com palestrantes e participantes de vários países. Ele foi organizado em colaboração com os colegas do Reino Unido e, portanto, as informações que será apresentada está baseada nas regulações que se aplicam ao Reino Unido. Se houver dúvidas sobre informações de produtos, pedimos gentilmente que vocês verifiquem as regulações locais. Em segundo lugar, temos uma grande equipe de tradutores da Interprefy que estão fornecendo a tradução ao vivo. São 8 idiomas e para acessar a tradução, por gentileza, entre ali na barra do menu. Dependendo do dispositivo, está embaixo ou ali no topo da sua tela. Vai depender do dispositivo. E aí clica no globinho e depois pode selecionar o seu idioma. Se o seu idioma não estiver disponível, você pode usar aí a legendagem automática do Zoom, que está disponível no menu na barra inferior, que você tem que clicar em CCO. Esse evento está sendo gravado e a gravação será disponibilizada para vocês algumas semanas depois da conclusão desse evento. E, finalmente, as palestrantes, claro, querem responder às suas perguntas, mas por conta aqui do tamanho da plateia, nós temos que deixar todos mutados para que você envie as suas perguntas às palestrantes. Vocês podem digitar ali no painel de Q e A. É o Q e A, não é no chat, não. Se as perguntas forem para o chat, na verdade, ficarão perdidas, mas vamos guardá-las. A gente tenta responder o número máximo de perguntas ao vivo aqui no webinar. E se houver perguntas que não respondamos, porque o tempo acabou, nós iremos abordar essas perguntas pós-evento, mas apenas se vocês colocarem ali no painel Q&A, no Q&A. E agora, então, é chegada a hora de passar a doutora Luísa. Vou parar de compartilhar a minha tela e a doutora Luísa vai compartilhar a sua apresentação. Obrigada. Um minutinho, conseguem ver a minha tela? Sim. Basta colocar agora, por gentileza, no modo apresentação. Muito bem, está perfeito agora. É um grande prazer estar aqui. Obrigada pelo convite a esse webinar. A gente gosta muito da nossa prática, queremos aqui compreender o melhor a ser feito quando o cãozinho tem otite externa. Vamos começar falando sobre uma descrição geral de otite em cães, qual é o significado de PSPP, PPSP, ou seja, a classificação, e depois vamos seguir abordando como lidar com a otite. Vou falar sobre a classificação, sinais clínicos, exames complementares que podemos fazer, e também vamos destacar a importância do exame citológico, que é necessário nesse caso para decidir que tipo de tratamento oferecer se houver uma infecção. Vamos ver a definição. Bom, tudo isso é encontrado em livros. Na verdade, otite externa é uma inflamação do conduto auditivo externo, não é uma doença por si só, é resultado de várias causas, ou seja, um processo não específico. É importante se lembrar disso. E pode envolver um ou dois condutos auditivos, temos ali a pele do conduto e podemos ter envolvimento da pina, isso é importante. O que é PSPP ou PPSP? Olha, durante o ano passado, houve uma mudança no sistema, mas basicamente é a mesma coisa. O primeiro P quer dizer causas primárias, o S quer dizer causas secundárias, e os outros dois Ps
querem dizer fatores de predisposição e fatores de perpetuação. Veremos isso mais a fundo. Bom, há várias causas que podem induzir a otite. Grande parte é alergia. Nós temos também a dermatite atópica, podemos ter corpos estranhos, as doenças autoimunes, os parasitas, em alguns casos transtornos glandura, glandulares, neoplasia, e que são as causas secundárias dessa infecção. Especificamente, nós podemos ter infecções bacterianas, infecções fúngicas, levedura ou outros fatores. São coisas que a gente não, às vezes, deixa de lado, mas podemos ter a limpeza excessiva como a causa secundária da otite. Também reações médicas. Se nós não somos capazes de controlar as causas primárias e secundárias, nós temos o fator de perpetuação. E nesse caso, nós temos uma migração alterada. Temos aí a produção excessiva de fluidos, de resíduos, temos a proliferação de vários fatores. Ainda estou pensando em chinês, é por isso, desculpem. Nós temos mudanças de proliferação no conduto e podemos ter a otite média. Bom, aí os fatores de predisposição. Nós podemos ter a conformação, umidade excessiva, e há vários animais que apresentam obstrução do canal, ou pode haver a predisposição da otite média também. Mas a gente tem que se lembrar que quando a gente tem a otite externa, todos esses daqui estão envolvidos, os P's e o S. É um círculo que nós temos que interromper, apenas para conseguir deter esse problema. Se a gente tem causas familiares, geralmente são as secundárias e há os fatores que perpetuam. E nesse caso podemos ter o último aqui, que é o de predisposição, mas nenhum deles é considerado isoladamente, é importante dizer isso. Aqui nós temos alguns exemplos. Na Itália agora temos a estação do ano com as foxtail, esse tipo de gramínea. Então podemos encontrar gramíneas como essa. Nós temos a presença, portanto, de corpos estranhos. É uma das causas mais comuns para a otite. Como a causa primária, nós podemos ter aí esse tipo de micro-organismo. No canal auditivo, nós podemos ter outros parasitas. Temos aqui um exemplo, olha só. Nós temos um cão que teve uma evolução sistêmica e no conduto auditivo, nós vemos a otite. E ao fazer a pesquisa, nós podemos encontrar esses ácaros que ainda estão ali bem vivos. E aí nós temos as outras causas, a otite externa por conta da dermatite atópica. Nós temos aqui um exemplo, é um paciente meu nesse caso aqui. E como vocês podem ver, nós temos eritema, escamação, a presença de material, de resíduo, e há outros casos onde temos apenas aqui o cerúmen e o edema. É a mesma doença, mas às vezes há diferentes graus de severidade da otite, pode variar bastante. E aqui nós temos outra doença mais grave, um cão com essa apresentação. Podemos ver a erosão, a crosta amarela, as pústulas, e temos a mesma situação dentro do conduto auditivo. Ou podemos ter aqui a doença imunológica, uma doença autoimune. Nós notamos aqui nas bordas da orelha, na pina também que está afetada, e essa situação está presente dentro do conduto auditivo. Vamos ver as causas secundárias. A presença de bactéria pode ocorrer. Nós podemos ter esse tipo de apresentação no exame citológico, os neutrófilos
aqui uma grande quantidade de bactéria que pode ser identificada, os COS estão aqui. E, em outros casos, nós temos aqui a malacísia, ou podemos ter a malacísia e a bactéria em conjunto. E a gente vai ver isso mais tarde também, mais a fundo na apresentação. Um outro exemplo aqui, nós temos um material às vezes não definido, que é resultado da degeneração dos neutrófilos, aqui da queratina também, e às vezes vemos a formação desse biofilme. Esse biofilme é produzido pelas pseudomonas. Um outro exemplo de otite secundária a esse tipo de presença. Nós temos aqui uma mescla de populações e a pseudomonas e às vezes até E. coli é encontrada. Como eu disse antes, nesse caso aqui, nós temos bolhas oleosas, porque não houve algum agente de limpeza. Houve uma infecção, a infecção não foi extirpada corretamente e outros produtos foram aplicados. Para ser honesta, foi um dos tutores que foram ao parque, pegaram informação ali do colega e o resultado foi que colocou óleo na orelha do cãozinho, porque era a solução. E claro que isso gerou uma infecção secundária. E temos aqui a presença de uma otite grave. Foi isso que fizeram, é isso que acontece às vezes. Nós temos os fatores de predisposição, nós temos aqui as várias raças e podemos ter também os mistos. Na Itália, nós temos então aqui essa raça, Pastore Bergamaschi, esse é o nome. E no conduto auditivo, pode haver contaminação, tem muito pelo. Então, podem ver que nesse caso aqui, nós podemos ter uma grande quantidade de cerúmen, e esse é um fator de predisposição para a otite nesses cães. Temos aqui o último exemplo, uma situação terrível, como podem ver. São 2 cães. E à esquerda, nós temos aqui uma infecção hiperplásica crônica, é a otite. Nós temos aqui o princípio do conduto, do canal. É impossível fazer um tratamento nesse paciente. Nós temos um outro cão com a dermatite atópica, sem nenhum tipo de controle. E nesse caso, podemos notar a hiperplasia, uma mudança na pina, na própria pina. Nós vemos também aqui a hiperplasia, mudança na pigmentação e a crosta amarela, esse material amarelo que sugere a presença da infecção nesse caso aqui. Aqui nós podemos ter esse tipo de situação que vemos à esquerda, hiperplasia no começo, na entrada aqui do conduto auditivo, que já é suficiente para impedir a migração das células epiteliais. Ou podemos ter esse tipo de alteração aqui à direita. Temos aqui então a entrada do conduto auditivo e essa mudança aqui é patológica. Ela é muito relevante porque a migração das células não é normal, elas permanecem fora do conduto auditivo. Nós temos aqui, aparentemente, um caso que é normal, não é uma situação específica, não há exudação, mas fizemos uma otoscopia e temos aqui a otite média. Então, às vezes, parece que tudo está bem, mas não é o caso. Temos otite média aqui e que afetou o conduto auditivo. Esse é um outro fator importante a se lembrar. Temos aqui essa situação. Antes da limpeza e depois da limpeza, vemos a otite média. Podemos ver que tem alguma coisa de errado aqui no tímpano. Então, aqui, a jusante, a gente deve imaginar que tem algo ainda mais importante acontecendo. E, durante a segunda palestra, teremos mais informações. A palestra da doutora Natalie. PSPP
É toda uma sigla, significa a mesma coisa. Temos que lembrar as 4 causas. E o problema principal é sempre o mesmo. Como nós, então, podemos abordar um cão com otite externo? É difícil, temos que tomar certas decisões. E temos de nos lembrar também que há esse ciclo. Se somos dermatologistas e estamos acostumados a atuar ali no pronto-socorro ou na medicina interna, mas temos que fazer a anamnese do animal. Nós temos que ver que tipo de alimentação nós temos que fazer toda a coleta da história. Por exemplo, se é um pastor alemão, temos que coletar a história clínica, temos que verificar a raça, se houve um problema no passado, se é a primeira vez que apresenta esse problema. E ver se esse cachorro teve algum outro problema, se ele é um cachorro cardiopata, se tem algum outro problema com algum outro tipo de doença. E isso é importante porque no final, se tivermos que escolher um tratamento, precisamos conhecer bem o paciente. Isso é necessário para fazer a coisa certa. Então, é claro, precisamos entender o histórico do animal, a saúde de modo geral e entender também fazer analisação dermatológica. O exame dermatológico. Precisamos fazer uma lista de todas as condições e assim podemos fazer os exames complementares necessários e, por sorte, no final, vamos ter o diagnóstico. E, quem sabe, por fim, resolver o problema do cachorro. Mas se vem por parte do sinal clínico, precisamos pensar como esse tipo de problema começou. Se é a primeira vez que ele acontece, a segunda ou terceiro episódio. Quantos episódios esse cão já teve dessa doença? E também existem outros sinais dermatológicos. Eles estão presentes ou não? Porque a parte auditiva faz parte da pele. Então, se há um problema no conduto auditivo, provavelmente há um problema no restante da pele. Então, queremos ver se está presente apenas no canal externo ou não. De modo geral, podemos dividir em 2 grupos. O primeiro é na parte externa, que está relacionado, por exemplo, a um corpo estranho. Então, por exemplo, um cão que está com dor, então ele não quer que faça a análise do conduto auditivo. Por exemplo, o meu cão, ele vem de um passeio e está balançando a cabeça. Nesse caso, isso pode ser um indício. E tem uma outra situação também em que é aguda e geralmente relacionada à presença de algo também no conduto auditivo. Geralmente isso acontece após uma tosa à máquina ou pode ser quando o animal entrou, por exemplo, na água, num rio. Esse tipo de dor observada é muito importante. E se ela era apresentada, ele pode estar relacionado à infecção gram-negativa e relacionado à Pseudomonas. Essa é a apresentação que geralmente nós vemos quando isso está presente apenas em um dos lados. Mas tem também situações menos comuns. Às vezes, o conduto auditivo teve algum tipo de trauma, algum tipo de mordedura, às vezes causado por uma lagarta, algum outro animal. Pode ser também a dermatite de contato e pode ser causado também por uma vasculite. E se tivermos uma otite externa bilateral aguda, geralmente nós temos algumas condições. Geralmente, o principal problema é a dermatite atópica canina e são doenças autoimunes e algo relacionado também. E esse daqui é um exemplo. Esse daqui é um dos meus pacientes. Esse é um cão que eu não vejo já há mais de um ano, eu não sei exatamente o que passou,
Mas dá para imaginar um pouco, porque o conduto auditivo está bastante inflamado, assim como a pina. Então, geralmente, eles voltam. Foi um surgimento bastante rápido, tem uma otite eritematosa bilateral, tem a presença de exudato, havia coceira e também uma formação de crosta no restante do corpo. E dá para ver aqui que tem uma exacerbação no eritema. E aqui dá para ver também que tem uma mudança patológica. Então, esse é um cão com uma doença sistêmica, que é uma uma dermatite atópica, que é uma doença presente. Então, podemos ver aqui que teve uma mudança patológica. É por isso que precisamos considerar a primeira classificação, PSPP ou PPSP. E aí o que vamos fazer? É claro, uma pergunta dermatológica. Precisamos, é claro, examinar o cachorro, mas precisamos também analisar e ver se é algo relacionado à saúde geral ou à pele. Ver quais são os fármacos que podem ser utilizados antes ou depois da consulta e fazer uma análise dermatológica. Precisamos ver se esse é um cão que já atendemos antes e fazer então primeiro a análise dermatológica, que se for a primeira visita. Depois fazemos o exame otoscópico e, é claro, como o primeiro passa, fazemos também a análise citológica do conduto auditivo. Geralmente é isso que fazemos inicialmente. Então, fazemos o exame citológico e decidimos. Será que tem algum teste complementar secundário que podemos realizar? Então, podemos fazer um teste de susceptibilidade de cultura. E queremos ter certeza que estamos no caminho certo para encontrar uma solução. Este aqui é um exame. Nós temos aqui 3 cães diferentes com a mesma doença. Tem o primeiro com dermatite atópica, é um beagle com hiperplasia. Dá para ver que uma pequena estenose aqui na entrada do conduto. Esse daqui é o Westie, esse é o primeiro episódio. Ele tinha apenas eritema, mas se você observar aqui, dá para ver que tem algo de errado. Tem um pelo aqui que está mais oleoso. E precisamos considerar, porque provavelmente o tutor fez algo antes de vir ao consultório para tentar evitar essa consulta. Esse último exemplo é um outro Westie, tem uma doença patológica observada e tem uma matéria marronzada dentro do conduto auditivo. É a mesma doença, mas aqui apresentações clínicas diferentes. E podemos ter a mesma doença com diferentes infecções secundárias. Então, podemos ver aqui uma outra dermatite atópica, eritema externa, uma infecção secundária que está relacionada à presença de malecésia. Aqui um eritema. Dá para ver que tem uma mudança com hiperplasia e tem uma infecção epitelial. Pelo menos, acho que é um Westie, sim. E aqui nós temos uma mudança patológica mais severa do conduto auditivo. E tem uma presença de inflamação. E dá para ver, inclusive, bacilos aqui na parte de dentro. Então, é para isso que precisamos fazer o exame citológico, antes de tomar qualquer decisão da perspectiva terapêutica. Então, lembrem, é a mesma doença, com infecções diferentes. Esse é um exemplo quando temos malecísia. E aqui, na infecção, tem uma quantidade maior
de fungos. Eu não lembro qual era o fungo presente, mas dá para perceber que eles estão presentes. Então, como tratar da perspectiva da classificação? Nós sabemos que a manifestação clínica pode ser diferente na mesma doença e que a mesma doença pode ter infecções secundárias diferentes. Mas precisamos verificar qual é essa infecção para saber qual é o próximo passo, se é um tratamento com antimicrobiano ou antibiótico. Precisamos ver se tem uma infecção microbiana presente ou não. Então, o que vamos fazer? Obter uma amostra. Esse é um exemplo aqui de um cão bastante cooperativo. Usamos um swab, passamos na lâmina e enviamos para ser analisado. E o que podemos observar? Podemos ter dois tipos de amostras. O primeiro é essa aqui que aplicamos na lâmina, mas se não tem material suficiente, nós não conseguiremos entender se é uma infecção. Nesse caso, precisaria repetir o teste. Então, quando tem exudado, ou quando tem algo saindo do conduto auditivo, podemos obter uma outra amostra. E aí verificamos se existe inflamação, se existem células inflamatórias e na presença de bacilos ou dos cosses. E se tem presença de inflamação de bactérias, podemos ver se tem a presença de ácaros ou leveduras. Então, nunca se esqueçam que isso pode estar presente sempre. Essa é a melhor forma realmente de realizar o tratamento. Aqui está um exemplo. Eu trouxe essa imagem porque eu acho importante lembrar. Quando usamos um swab no conduto auditivo e tem uma grande quantidade de exudado, na maior parte das vezes, quando colocamos a lâmina para corar, a gente pode trazer um pouco de resíduo, de sujeira. Então, se você fizer uma outra amostra que não vem direto do conduto auditivo, talvez você encontre algo que está na lâmina, que não estava na lâmina que você acabou de corar. Tem resíduos nos corados que utilizamos para exames citológicos, é algo importante de se observar. Às vezes você precisa mudar muitas vezes a mesma cor, porque existem outros materiais, cerúmen, pode ser, claro, também bactéria e outras coisas. Eu acho que esse trabalho foi feito há 20 anos atrás, por mim, por isso que é antigo. E queríamos ver se era possível usar apenas uma lâmina corada. Então, pensamos em usar apenas o azul, apenas o corante azul. Então, no topo do slide, vocês podem ver uma lâmina com coloração normal e as outras duas, na parte inferior, temos a mesma amostra corada apenas com a cor azul. Nós fizemos isso para que a gente evitasse descartar materiais. Todos os corantes que nós utilizamos, eles são materiais que precisam ser descartados de forma específica, não são apenas descartados de maneira aleatória. Então, isso também foi utilizado para evitar descartar esses materiais. Eu não estou conseguindo lembrar da palavra em inglês para dizer isso, mas
Eu queria realmente melhorar o processo. Então, esta aqui é uma amostra normal. O que podemos encontrar aqui num conduto auditivo normal, esse é apenas cerumen. Não tem nada a mais, tudo está normal. E aqui, nós temos aqui um crescimento excessivo de bactérias. E aqui é essa amostra deste animal. Então, tem uma grande quantidade de queratinócitos, que aumenta a inflamação. Temos também bactérias menores. E isso daqui, ele faz uma formação de biofilme. Esse é um outro caso aqui de crescimento excessivo de malacesia. Temos grande quantidade de queratinócitos e malacesia também. E também temos amostras mais graves. Nesse caso, temos o que nós chamamos de infiltrado supurativo ou purulento, de inflamação neutrofílica ou macrofágica. Dá para ver aqui macrófagos e neutrófilos que estão fagocitando a bactéria. Vocês podem ver aqui na imagem. Temos os neutrófilos, alguns macrófagos. Dá para ver aqui a estria relacionado. E isso mostra aqui que a infecção é bastante importante. E a mesma coisa, presença na malacesia. Então, quando nós temos essa situação, elas são situações difíceis de controlar. Nesse caso, nós temos aqui uma inflamação supurativa purulenta. Então, temos uma inflamação de neutrófilos ou de macrófagos. Esse daqui é um queratinócito. Todos eles são malecísias. Vocês podem ver que é uma quantidade muito grande de malecísia. E no fundo, aqui as células inflamatórias. Bom, então nós entendemos o que está acontecendo, já estamos entendendo a infecção, mas o que podemos fazer? Nós podemos fazer o teste de suscetibilidade e de cultura. Devemos fazer ou não? Essa é uma outra questão. Por que precisamos fazer isso? Bom, quando o cachorro teve uma recidiva da última terapia com antibiótico e também quando tem uma presença de bacilos, porque nós sabemos que os bacilos, eles são muito mais difíceis de controlar. Por exemplo, o pseudomonas, mais de 30% dos pseudomonas são resistentes à maior parte dos antibióticos. E precisamos também fazer quando queremos usar um antibiótico, porque precisamos lembrar que nos últimos 20 anos estamos enfrentando os mesmos problemas, que é a resistência a antibióticos. Então, antes de escolher esse tipo de tratamento, precisamos pensar se realmente o antibiótico é necessário ou não. Então, se você decidir fazer o teste de cultura e suscetibilidade, é preciso lembrar que é importante fazer o exame citológico. Porque se você tiver sorte, você pode pegar o swab, fazer a coleta e já fazer a análise no mesmo lugar. Isso é simples porque você consultou o cachorro, você fez a coleta e pode discutir com o laboratório o resultado. Mas se você não tem a sorte de analisar no mesmo ambiente que você está e precisa mandar o swab para outro lugar, em algumas condições, algumas bactérias presentes no swab, elas podem mudar. Se você tiver, por exemplo, uma população mista de bacilos e cocci, os coccis podem morrer na transferência para o laboratório. Então, essa amostra enviada para o laboratório vai apontar apenas bacilos e o resultado do teste de suscetibilidade vai indicar apenas a presença de bacilos e não de cocci. E isso não é verdade, porque
os antibióticos não vão funcionar da mesma forma para ambos. Então, se você não fizer um exame citológico, não dá para entender o que está acontecendo. E provavelmente o tratamento que você receitar, ele pode ser excessivo ou não suficiente. Então, com o exame citológico, você pode ver a presença de 90% de COSI, 10% de bacilos. E com esse tipo de resultado de teste de suscetibilidade, você pode receber, esse é um pseudomonas, etc, etc, e o laboratório vai dizer, olha, o exame citológico está um pouco diferente, tem algo de errado. Então, nunca faça o teste de suscetibilidade e cultura sem fazer o exame citológico antes. Sim, então fizemos o exame citológico, encontramos a infecção, podemos entender que é um infiltrado de neutrófilos, etc. E isso é suficiente? Não, precisamos lembrar que a infecção é a causa secundária, mas precisamos encontrar a causa basal. Porque se você não seguir o círculo do PSP, PSPP, PSP, você vai ter uma recorrência do problema. Então, quando estamos tentando entender por que existe essa otite externa, vamos descobrir o motivo, fazer o tratamento e entender qual é o tratamento tópico que vamos utilizar e qual é o tratamento que vamos escolher. Isso é muito comum quando estamos pensando nesse tipo de acometimento. Então, Temos a escolha do tratamento e temos que considerar tudo isso. Por que existe a otite? Temos que identificar a causa primária, depende aí da doença, tem um transtorno, é um cão que apresenta outras doenças, por exemplo. Nós temos que interromper o ciclo. Interromper também a possibilidade de recorrência, identificar também as causas secundárias. Infecção primária, precisamos ver se faremos uma cultura associada, algum exame associado, e temos que entender o motivo, né? Será que existe uma estenose, uma otite média? O que está acontecendo? Porque ao eleger o tratamento, claro que esse tratamento tem que ser eficaz ali para o conduto. E temos que reunir todas as informações para obter uma resposta. Essa não sou eu. Bom, as respostas para as perguntas de tratamento vão para a Nathalie, que falará agora. Era isso. Obrigada, espero que tenha aproveitado aí essa parte da apresentação. Muito obrigada, doutora Luísa. Espero que tenham compreendido o meu inglês. Eu costumo falar rapidamente, peço desculpas por isso. Sem preocupação. É melhor do que o meu italiano e melhor do que o meu chinês também, que nem existe, né? Temos algumas perguntas já aqui no Q&A. Primeiro, você mencionou os pelos no conduto auditivo. Você recomenda remover os cabelos, remover os pelos? Não sei se é tão popular na Itália como é na Alemanha, por exemplo, essa prática. Sim, eu sei do que você está falando. Sempre aparece essa pergunta. Olha, eu não sei a resposta correta, vai depender da situação, para ser honesta. Ok? Se, claro, os pelos são um motivo, sim. Se a quantidade é grande, bom, nós temos que evitar uma massa, um grumo de pelos. Isso nós temos que evitar.
Recomendamos controlar o conduto auditivo e usar o mesmo sistema que usamos quando temos aqui o acúmulo de pelo sobre a pele. Nós removemos dessa forma, gentilmente, suavemente, remover esses pelos. Temos que tomar cuidado, ser cautelosos. Desculpem, perdemos a palestrante. Perdemos o sinal da palestrante. Há várias respostas. Eu prefiro remover com cuidado e ensinar os tutores a fazer da mesma forma. Se não houver uma doença primária, geralmente não é comum ter-se otite, mesmo tendo ali pelos no conduto auditivo. Obrigado, obrigada. Temos outra pergunta agora. Que tipo de corante é melhor usar para fazer ali a coloração das amostras do swab? Uma coloração modificada, dependendo da situação, mas para ser honesta, comecei a usar a azul. É a imagem que viram lá. E podemos encontrar várias para os exames citológicos. E para ser honesta, a gente não usa, nos swabs. Às vezes não colocamos em álcool também. No artigo que eu mostrei, o artigo é antigo, que foi publicado, nem me lembro quando foi publicado. De qualquer forma, são 4 colorações. Fizemos a normal, a fixação foi feita, a rosa, depois a azul, fizemos a coloração das amostras, usamos o último colorante e de qualquer forma conseguimos verificar o que estava acontecendo, porque os neutrófilos vão ser, coloridos, assim como os macrófagos. Não vamos detectar facilmente a o restante, mas podemos ver ali os grânulos através da coloração. Se eu tiver que fazer um exame citológico do baço ou do fígado, claro que a gente usa algo diferente, claro. É muito mais complicado. Ok, obrigada. Uma outra pergunta. Uma quantidade de cerúmen é normal? O que você considera anormal? Vai depender da situação. Alguns cães mais fáceis, por assim dizer, o Basset Hound, às vezes são cães seborreicos, e aí o cerúmen é normal para eles, mas nós temos que verificar se é normal ou não. Se o conduto está aberto, o cerúmen não é um problema para o cão, mas se tiver muito cerúmen e você tem eritema, esse cerúmen será sim um problema para o cão, para o animal. Tem outra coisa ali também. E nesse caso, podemos ter a malacésia, o supercrescimento da malacésia ou algo parecido com isso. Ok, obrigada. Ferramenta otoscópica, qual que você usa para os cães que não são sedados? Vai depender da situação. Se são quietos, eu uso otoscopia normal. E temos também a a plataforma na nossa clínica. Começamos a usar o virodoscópio, porque podemos ver melhor o conduto. Se há muito material, aí você não pode fazer uma otoscopia normal. Não consegue fazer corretamente, porque você não consegue ver todo o conduto auditivo, porque o material já está lá dentro, né. E nesses casos usamos uma abordagem diferente, mas não quero entrar na segunda parte, porque a Nathalie vai abordar isso. E podemos discutir tudo isso no final da apresentação da Nathalie. Ela vai falar sobre alguns desses tópicos, fazem parte da apresentação dela. Ok, obrigada, doutora Luísa.
a otite pode resultar de alergia e o problema secundário só pode ser controlado com a solução EDTA mais dexametasona? Estou lendo essa pergunta altamente em voz alta aqui, é uma pergunta que a gente faz com frequência, não é? Usamos os esteroides, alguns preparos comerciais, usamos geralmente os esteroides para evitar o flare, a crise da dermatite atópica. E vamos discutir isso em conjunto com a Nathalie, porque se relaciona ao tratamento, não é? Com que frequência os ácaros é que são o motivo para a otite? Muitas vezes não são identificados, isso é importante. Eu vejo otite recorrente por conta da presença dos ácaros, e isso, claro, nos diz muito. Às vezes, é tão fácil perguntar sobre o histórico, fazer anamnese. Há alguns anos, vou dar um exemplo, eu tive um tutor que adotou, um cãozinho, e o cãozinho tinha otite, apresentava otite. Usaram ali vários preparos, aplicaram topicamente, e quando o cão foi adotado, os outros 3 cães desse tutor também começaram a desenvolver otite. E o resultado disso foi que o veterinário decidiu que era alergia. Mas lembrem-se aí do histórico. Houve um cãozinho adotado com otite. Mais tarde, os 3 cães que ali já moravam desenvolveram otite. E aí, em um cão eu encontrei o ácaro. Não é tão fácil, encontrar os ácaros, mas temos que considerá-los como a causa primária da doença quando você tem esse tipo de otite. E também relacionado aos ácaros, que método você usa para encontrar os ácaros? E outra pergunta, você já viu Demodex recentemente? Sim, o Demodex que eu vi, em um dos cães que eu tratei. Não é tão fácil encontrá-los. Normalmente, eu tento remover o cerúmen, e aí coloco na lâmina para analisar. E há alguns que sobrevivem ainda. E isso fica presente na amostra e sob o microscópio, então podemos vê-los. Nós aumentamos a luz e esperamos, porque com a luz a temperatura aumenta e eles começam a se movimentar. Se tem algo se movimentando, provavelmente são ácaros. É assim que eu busco por eles. Demodexa encontrei apenas em 2 cães e tinham, uma doença sistêmica. Eu acho que não encontraremos isso novamente por conta dos tratamentos antiparasíticos. Se eles recebem esse tipo de tratamento, provavelmente a gente nunca vai encontrar o Demodex, ou a outra variedade de ácaro. Tem uma pergunta aqui. Será que é possível ter infecção média sem a inflamação externa? Sim, é possível. Às vezes há um cão que aparentemente está ficando melhor depois da infecção, depois da otite, a gente vai verificar, acha que está se saindo bem, mas depois ali abaixo da membrana timpânica pode haver a infecção, né, a infecção pode penetrar e afetar a otite média. E às vezes o animal fica inclinando a cabeça dessa forma, balançando a cabeça, pode parecer normal, mas se a gente fizer a peringotomia e a otoscopia, provavelmente encontrará a infecção. Às vezes a gente faz a tomografia para entender o que está acontecendo na região, na área média. Aham. É uma pergunta italiana, acho eu. Posso perceber isso sim. E tem uma pergunta em italiano, poderia repetir em inglês? Será que é possível?
evitar a presença de fluidos no conduto auditivo depois da videootoscopia? Bom, a gente faz então o exame e usamos o fluido. Se você tem uma bomba, você pode retirar o fluido. Se não houver uma questão com o tímpano, nós podemos lavar com álcool e aí bombeamos novamente e removemos então o swab. A última pergunta, antes do intervalo: será que é possível diagnosticar a otite média sem anestesia em cães que apresentam dor? Acho que não. Temos que usar outras ferramentas. Às vezes temos uma ideia que tem algo errado ali, e às vezes temos que fazer outros exames. Claro que se houver aí o rompimento da membrana timpânica, nós podemos imaginar que há algo ali ajusante, mais a fundo, na área média, e nunca temos certeza. E temos que fazer a videootoscopia, descer o conduto, colher uma amostra, chegar à parte traseira depois do tímpano, ir além dessa área, fazer a coleta através de um swab e, nesse caso, podemos colher uma amostra para entender se há uma infecção internamente ou não. E isso pode ser feito durante a videootoscopia, não apenas durante o exame clínico normal. Temos outra pergunta em italiano, olha só, que fala de felinos com otite. A infecção mesclada com malacésia. A pergunta é: eu tenho um gato com um autohematoma, a presença de sangue na pina, existe uma infecção por conta do Cosse malacésia e temos outros problemas, porque há uma mudança na coloração do conduto auditivo. E a pergunta é: usar antibacteriano para controlar o problema é ideal ou não? Eu acho que não. É claro que é bom controlar a infecção, mas se você tem a presença de sangue na pina, a abordagem tem que ser diferente, você tem que controlar o hematoma. Não sei nem direito a palavra em inglês, mas acho que é hematoma também, que vem do latim, né? Orohematoma, sim. E nesse caso, nós temos que controlar isso por meio cirúrgico, removendo o sangue ali presente. Há várias formas de se fazer isso. E temos que controlar a infecção também. Mas às vezes não é suficiente para promover a regressão. E às vezes há um problema e nós temos que controlar também as consequências. Bom, para fazer um intervalo, gostaria de interromper as perguntas aqui para a primeira apresentação. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida agora, nós voltamos com vocês depois do webinar. Muito obrigada, obrigada mesmo por responder tantas perguntas. Obrigada, Luísa. Agora vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Vamos retornar aqui 5 minutos depois da hora cheia. Vamos trocar de apresentações, voltamos em breve. Obrigada. A gente se vê daqui a 5 minutos. Muito obrigada. Estamos devagar, voltando. Nathalie, se você estiver pronta, estamos prontos para recomeçar.
com a sua apresentação. Muito obrigada por estar conosco essa noite. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu vou falar com vocês hoje sobre o tratamento de otite externa e também sobre a fobia de mexer na orelha e o que podemos fazer melhor, porque é algo que vemos com recorrência nos nossos pacientes. Estou tentando aqui avançar uns slides. Bom, então essa é uma descrição do que eu vou falar. Por que a otite externa é importante, em primeiro lugar? Depois eu vou falar sobre os problemas comumente encontrados em casos de otite e vou falar sobre alguns outros problemas que são muito semelhantes com o que provavelmente vocês encontram na prática de vocês. Queremos saber como podemos melhorar nossa consulta de otite com nossos clientes, minimizar o estresse dos pacientes e dos clientes. Porque quando um paciente tem uma doença otológica, isso é dolorido tanto para o paciente quanto para o cliente. Vamos falar sobre seleção de tratamento e como podemos aumentar a adesão. Que tipos de conselhos podemos dar aos pacientes para utilizar o medicamento que oferecemos e porque há uma recidiva de otite otológica e otite externa e também porque essa fobia de mexer nas orelhas é algo tão frequente. Então, por que é importante falar do assunto? Existem muitos estudos falando que é uma doença muito prevalente, muito comum. Esse daqui é um estudo recente de alguns anos atrás que mostrou que 7,3% dos cães de um grupo de 22 mil têm apresentado otite externa nas consultas. Então, vimos que é muito comum, mas mais importante que isso, sabemos que a otite impacta negativamente a qualidade de vida do tutor e dos cães. Então, queremos manejar isso da melhor maneira possível. Queremos educar os tutores para que eles possam ajudar os seus cães de maneira mais efetiva. Quais são os problemas que encontramos quando vemos um caso de otite? Para mim, está sempre a compreensão do tutor, porque o tutor sabe muitas vezes que o paciente tem uma doença dermatológica, mas às vezes eles não estão cientes de que a doença otológica está relacionada com a doença de pele. Outra questão que nós temos também é a adesão do tutor, porque aplicar a medicação e limpar as orelhas dos cães é algo meio nojento, nem todo mundo está disposto a fazer. Então, muitos tutores não gostam de medicar os seus cães, então há um problema de adesão que impacta, é claro, no resultado. E também é claro que não é bom quando os tutores interrompem o tratamento prematuramente. Isso por si só é um círculo de problemas que enfrentamos. Aqui no Reino Unido, vemos um aumento cada vez maior de cães que têm fobia de tocar nas suas orelhas porque eles tiveram uma experiência ruim, eles não deixam que você toque, não é fácil fazer a videotoscopia nesses cães, como costumava ser no passado, seja algo, talvez seja algo pós-Covid, mas isso tem acontecido com mais frequência. E temos que tratar também essa doença por muito tempo. Se é uma doença alérgica, dermatológica, quer dizer que precisamos limpar as orelhas dos cãezinhos pela vida toda. E é claro que isso não é algo agradável. Temos também o problema de segmento, o custo e também, na otite, como a Luísa disse, é importante identificar qual é a causa basal da otite. E pior, muitas vezes temos infecções multiresistentes, o que torna tudo mais difícil para nós. Como podemos melhorar a nossa consulta relacionada à otite? Muitas pessoas perguntam o que podemos fazer, porque temos esses cães chegando com as orelhas doloridas, com ablações, alguns cães pequenos que são pequenos não porque não podemos tratá-los, mas porque os tutores não aplicam a medicação. Antes da otite acontecer e surgir, nós vemos os tutores com os filhotes, precisamos instruí-los com a orientação de que eles precisam acostumar o cão a manusear as orelhas, a dar a ele um petisco. Então, as fotos aqui é da minha enfermeira dermatológica, que ela mostra também que ela dá uma comidinha, ela coloca o cão entre as suas pernas, e enquanto ele está comendo, ela vai tocando nas orelhas dele, porque ao tocar nas orelhas
Na verdade, esse é um hábito que os tutores fazem com frequência. Então, quando você precisa limpar as orelhas dos cães 2 vezes por semana, e você nunca tocou nas orelhas dos cães antes, eles vão estranhar. Então, precisamos educar os tutores desde o início. Isso é importantíssimo. Então, como fazemos para melhorar o manejo da consulta de otite dos nossos clientes? Precisamos lembrar que otite é dolorosa para muitos pacientes, eles ficam desconfortáveis, principalmente se eles têm uma otite crônica ou recorrente. Muitas pessoas já manusearam suas orelhas enquanto estava com muita dor. Então, ao consultar esses pacientes, tente tornar a experiência positiva. Use petiscos. No meu consultório, usamos pouco contenção mínima. Os meus enfermeiros dermatológicos que não lidam com otites recorrente, eles mostram que, na verdade, é difícil você fotografar e filmar os cães. Eles não ficam pousando para você, eles ficam ansiosos quando vêm as câmeras. Então, na imagem aqui, dá para ver que o cachorro está com a pina sendo manuseada aqui. E usamos aqui o Lick Mat, que é aquele tapetinho de lamber, com alguma coisa para ele se distrair enquanto tocamos a orelha. Então, enquanto eles estão desfrutando do petisco ou de um brinquedinho, conseguimos distraí-lo do fato que estamos tocando as suas orelhas e tornando a experiência mais positiva. Ao fazer isso, depois o recompensamos com bastante petisco. Então, o que fazemos com pacientes quando isso não é possível? Nós não podemos examinar as orelhas porque eles têm muita dor. Tentamos fazer outras coisas. Usamos um protocolo modificado para a redução de ansiedade com trazodona. Isso durante o exame. E a medicação é dada a eles. Podemos avaliá-los e, às vezes, podemos pedir que eles voltem depois de receber pentina ou trazodona, quando elas já estão fazendo efeito, para que a gente possa analisar as suas orelhas. E não precisa ser feito de maneira imediata, depois que é feito efeito. Alguns cães têm uma grande resistência à contenção. Se você fizer uma restrição muito forte, eles vão resistir. Então, é importante considerar restrição mínima para esses pacientes. Na imagem aqui de baixo, onde estou mostrando, eu pedi para a minha antiga enfermeira fazer uma contenção forte e ela disse que não conseguiria fazer isso porque parecia pouco natural. A maior parte dos tutores não fazem uma contenção firme com seus cães e se eles estiverem com dor, eles não vão conseguir fazer essa contenção de toda forma. Então, seja gentil e estabeleça confiança com seus pacientes. Geralmente eu faço a otoscopia ao final da consulta, faço isso ao final, porque é a parte mais dolorosa, é o que o paciente não gosta de receber. Consulto primeiro, faço toda a análise da pele como um todo e deixo a citologia e a otoscopia ao final. E eu vou falar mais de otoscopia também, porque que a otoscopia nem sempre nos orienta se a gente fizer isso num paciente consciente. Às vezes, é importante usar uma técnica do dedo enluvado no canal e no conduto auditivo. Isso seria melhor do que o swab de algodão, o cotonete, para conseguir a amostra. Não vai ser uma amostra muito profunda. Essa pode ser uma técnica muito útil e muito benéfica que funciona muito bem. O que mais podemos fazer para melhorar a nossa consulta de otite? Quando estamos conversando com os clientes, eu acho que é muito útil se pudermos discutir que a otite não é um problema isolado. Provavelmente tem mais alguma coisa causando também essa otite, principalmente se isso é um problema recorrente ou acontece sazonalmente todo verão ou toda primavera. Então, mesmo em cães em que tem o primeiro episódio de otite, eu ainda digo aos clientes, é provável que essa otite não tenha acontecido em cães saudáveis, pode ser porque ele nadou, porque tem uma doença alérgica ou
um corpo estranho. Pode ser que isso aconteça de novo. E se isso acontecer, precisamos fazer uma investigação mais profunda para entender qual é o motivo. Então, eu já digo isso para os clientes, porque a maior probabilidade é que eles entendam o que está acontecendo e que fiquem menos frustrados se eles precisarem voltar com o animal até você para fazer o mesmo tratamento para otite todas as vezes. Também precisamos discutir sobre o tratamento contínuo, principalmente em pacientes alérgicos, e também a importância do acompanhamento, porque a parte citológica, ela geralmente, a cura citológica, ela acontece depois da resolução clínica, geralmente quando o cão melhora, eles acham estressante a limpeza das orelhas, começam a agitar a cabeça e eles acham que não é mais necessário fazer essa limpeza. Então, precisamos dizer que clinicamente o cão pode ainda parecer melhor, mas ainda há evidência citológica. E precisamos perguntar também se eles se sentem aptos a aplicar a medicação otológica. Alguns deles não sabem, alguns deles dizem que podem tentar e outros vão ficar envergonhados de dizer que não conseguem aplicar o medicamento. Então, podemos explicar como fazer isso e conseguir com que o cliente seja honesto com você e que admita se ele não tiver a capacidade de aplicar essa medicação. Essa medicação que é importante continuar sendo aplicada quando eles estiverem em casa. Meu marido, por exemplo, não é veterinário, ele não consegue conter o cão e ele não seria capaz de fazer isso. Então, vamos falar então sobre escolha de tratamento. O que nos orienta? O que me faz escolher a minha conduta? Por que eu faço alguns tratamentos e medicações para determinados pacientes? Existem muitos fatores que podem influenciar a decisão daquilo que vamos utilizar. Algumas vezes é baseado no que vemos nos achados otoscópicos. Se tem algo no conduto auditivo, podemos usar o inflamatório. Se for nos tímpanos, podemos escolher alguma outra coisa. Às vezes tem a ver com os achados citológicos relacionados aos achados otoscópicos. Geralmente não temos o resultado no momento em que estamos vendo o paciente. Talvez tomamos a decisão com base na nossa experiência. Às vezes usamos o DropX. Vou utilizar isso porque eu já vi esse caso. E no Reino Unido, existem muitas opções para tratamento das parte auditiva dos cães, mas nem todas elas estão disponíveis para nós o tempo todo. Então, precisamos tomar a decisão com base no que está disponível no mercado. Precisamos, é claro, ver também a facilidade de aplicação e, às vezes, está relacionado também aos sinais clínicos, o hábito de um veterinário, etc. Então, podemos pensar um pouquinho mais sobre como vamos prescrever um tratamento quando temos um cão com otite, levando tudo isso em consideração. Otoscopia. Vou mostrar esse vídeo para vocês, porque é um vídeo curto, muito legal, de uma otoscopia. Quando olhamos aqui no conduto auditivo dos cães, o que queremos fazer com a otoscopia? O que queremos ver? Se eu perguntar para vocês, eu vejo vocês e falo, quantos de vocês podem garantir 100% que toda vez que olhar um cão com otites, você consegue ver o tímpano? Porque o objetivo da otoscopia é ver a membrana do tímpano. É difícil ver essa membrana do tímpano com um cão com otite aparente e um cão que está consciente. Isso é um desafio bastante grande. Mas isso permite que a gente encontre corpos estranhos. Mas se o cão estiver com muita dor, pode ser difícil conduzir o exame. Ele permite que a gente analise a extensão do conduto externo para ver se tem alguma estenose, algum espessamento por causa do tratamento prescrito. E, principalmente quando nós temos um cão com muita dor,
Isso é algo que talvez pode ser possível. Então, no consultório usamos leaking mats, usamos pouca restrição. E se o cão não estiver aceitando, estiver mostrando sinais de medo e ansiedade, nós damos um passo atrás e recebemos o cão numa outra data para fazer uma sedação ou trazedona, para ver se podemos oferecer uma experiência mais positiva. Isso é importante ao examinar os pacientes, lembrar quais são as limitações da otoscopia em pacientes conscientes. Isso é muito diferente num paciente anestesiado ou sedado. Quando fazemos a otoscopia de forma consciente, precisamos ter certeza que não estamos causando mais dor e medo no paciente. A Luísa já fez um trabalho incrível falando sobre testes diagnósticos e eu só vou reiterar alguns pontos. A citologia é vital em todos os casos. Eu estou falando para recém-formados e acho que para muitos médicos que fazem citologia, e isso molda o tratamento que podemos escolher. E é um teste que leva um certo tempo, mas é uma forma muito boa de utilizar sua equipe de enfermagem, analisar um outro paciente, colocá-los de volta na sala de espera e assim, quando o exame retornar, você já consegue ver também como fazer o tratamento adequado. Em termos de cultura, eu concordo totalmente com a Luísa. Toda vez que vemos bacilos aqui nessa imagem, vamos mandar o swab para a cultura, porque é uma suscetibilidade de bactéria bacilos causados por bactérias, e isso dá informações muito importantes para nós. E é um resultado que demora mais ou menos uma semana. A Luísa também já mencionou, mas eu valorizo mais a citologia do que a suscetibilidade. Eu confio muito na citologia mais do que na cultura. Existem algumas limitações da cultura, que é o tempo, o custo, a espera, o que isso nos diz e como que ele define o que vamos prescrever e dar aos nossos pacientes. O que informações nós temos? Quando mandamos o SWOT para a cultura e sensibilidade, ele nos diz qual é o organismo presente. Então, tem um desafio de enviar o SWAB, em que o paciente, por exemplo, não responde ao tratamento e você tem dúvida se tem uma resistência ao micro-organismo. Então, ele diz qual é o organismo que está presente. Então, se você tem uma sensibilidade microbiana, ele tem base na concentração sistêmica. Então, você recebeu o swab e ele tem bactérias e ele é resistente a tudo. O que você faz? Então, eles fazem esse teste muito chique, que eu nunca ouvi falar. Posso usar um desses testes? Bom, sempre que tratar otite, você deve querer usar uma terapia tópica. Ao aplicar no conduto auditivo, você vai usar uma concentração muito maior do que você daria se fosse aplicada de forma sistêmica. Ainda pode ser efetiva. Na maior parte dos casos que nós vemos, mesmo quando tem organismo multiresistente, se você usar uma abordagem sensata e um tratamento sensato, você ainda vai ter um bom resultado, apesar de mostrar uma resistência no painel de sensibilidade. Quando você tem um cão com otite e você não quer tratar com terapia tópica, aí a sua abordagem ao caso é ainda mais relevante. A terapia tópica é o esteio do tratamento nos casos de otite externa e funciona muito bem. Em alguns casos, o cão não tem algumas questões neurológicas, você trata a maior parte dos pacientes com terapia tópica. As pessoas se preocupam muito com os riscos de usar tópicos nas orelhas por conta da membrana timpânica e da sua ruptura, mas eu ainda trataria esses casos de maneira tópica. Eu só teria mais cuidado na seleção dos produtos em tudo que é licenciado nos Estados Unidos para tratar pacientes com otite externa e tratamento tópico.
Olha, se você não consegue ver a membrana timpânica, e já discutimos que com a otoscopia é um desafio. Se você tem dor, tem pulso, você não vê a membrana muitas vezes. Não necessariamente isso me impede de usar medicamento tópico. Temos que avaliar o cão como um todo e usar o seu julgamento clínico para saber se você acha isso apropriado ou não. Eu discuto com o tutor. Eu digo: "Olha, não estou enxergando a membrana timpânica, o tímpano. Não posso garantir que o medicamento vai chegar lá, mas se XY acontecer, interrompa o tratamento e venha aqui de volta". Seria a melhor maneira, a melhor abordagem. E se houver sinais neurológicos, a gente não usa a terapia tópica, tá bom? Eu achei que era importante colocar aqui, pistas, dicas, porque isso nos leva a dizer que o paciente tem otite média. Bom, se o paciente tiver a otite média, você tem que considerar cuidadosamente esses sinais clínicos. Por exemplo, neurológico, aí não usa o tratamento tópico. Se você não vê a membrana timpânica, você lava e não vê, é otite média, provavelmente. Se há otite recorrente, provavelmente tem otite média ali presente. Colher uma imagem talvez valha a pena. Se tem sinais neurológicos, eu não coloco tratamento sem fazer avaliação adicional. E alguns pacientes que têm relutância de abrir a boca, dor ao abrir a boca. Olha, o único sinal clínico desse meu paciente é que não pegava ali a sua bolinha e era um terrier e ele tinha otite média. É interessante, ele não tinha otite externa, olha só, mas a otite média havia invadido e ele já tinha uma meningite, então vale a pena ter isso em mente. E há déficit auditivo, por exemplo, que indica isso, mas é muito difícil de avaliar isso. Se tem cerúmen ou pus, na orelha, eles não ouvem bem de qualquer forma, não é? E agora falando sobre, o tratamento da otite externa. Quais são os objetivos quando tentamos manejar um caso de otite externa? Na minha opinião, meu objetivo é limpar a orelha, porque deixa mais conforto para o cão, remover os resíduos e deixa o tratamento ali mais efetivo. Quero eliminar a infecção, os micróbios, crescendo, quero reduzir a inflamação e quero, claro, oferecer analgesia ao paciente. Bom, para esses pacientes a gente não dá muitos medicamentos para dor, mas eles têm dor. Se você já teve infecção no ouvido, a dor é muito grande, então eu acho que todos os pacientes com a otite devem receber algum tipo de analgesia. E queremos impedir a recorrência abordando ali, fatores perpetuadores de predisposição ou primários, como a doutora Luísa já discutiu. Vamos falar um pouquinho sobre a limpeza das orelhas. Estava pensando sobre isso. O que eu considero quando eu tenho que fazer a limpeza? Primeiro, como fazê-lo? Provavelmente vai depender dos sinais clínicos, da apresentação clínica do animal. Para a grande maioria dos pacientes, dar um anestésico e lavar o seu ouvido é muito, muito caro, não é? Nós tentamos, então, fazer a limpeza consciente, idealmente em casa, não no hospital. Simplesmente por conta do custo. O custo pode ser, uma grande questão para os pacientes no Reino Unido. Então, geralmente, a gente tenta fazer a limpeza consciente, mas se há dor, se há sinais de medo, de ansiedade, não podemos fazer isso consciente. E aí nós temos que interná-lo, fazer anestesia geral e depois lavamos então o conduto antes de fazer o tratamento. Mas idealmente eu faço o tratamento com esteroides primeiro, porque isso nos possibilita reduzir a inflamação e fazer a lavagem mais fácil, não é? Se a gente vai fazer no hospital, geralmente a gente não faz na primeira consulta não, a gente prescreve esteroides e depois o paciente retorna. E por que lavar? Para remover os resíduos, em alguns casos usamos, hã, TCDA, remove as bactérias e permite uma penetração melhor dos antibióticos. Pode ali romper o biofilme, também dependendo do agente de limpeza. E o que usar nesse caso? No Reino Unido, tem muitos agentes de limpeza, 15, 20 produtos diferentes no mercado. Então, acho que nós precisamos considerar qual produto iremos utilizar.
uma das principais considerações, na minha opinião, é o pH do agente de limpeza. Se eu tenho aí um conduto já ulcerado e eu uso algo muito alcalino ou ácido, vai ser desconfortável, especialmente inicialmente. Então, considero algo com um pH mais neutro. Isso vai depender também sobre o exudato. Se eu tenho um exudato de certo tipo, eu seleciono um certo agente, se é cerumen, outro agente. Temos que ter ciência dos agentes que estão à disposição, dependendo de onde está o seu consultório. Olha, você tem que ticar todas as caixinhas, senão não vai limpar. Eu tenho geralmente 3 agentes, um acídico, um alcalínico e um de pH neutro. E todos eles têm ações diferentes e são usados em cenários diferentes. Então temos que considerar isso, nem todos os agentes de limpeza são iguais. E se estamos preocupados com a integridade da membrana timpânica, a gente faz isso com soro fisiológico, que aí é a minha opção favorita. Outras considerações nessa limpeza, vamos lá. É a questão do paciente. Será que pode ser feito em casa? Rotineiramente, eu tendo a não permitir usar um agente de limpeza. Eles não usam frasco, eles usam uma seringa. Colocam o produto, 2 mililitros na seringa, até 4 no máximo, se for um bloodhound gigantesco, e aí fazem a lavagem usando a seringa. Não porque permite uma aderência melhor, a gente faz demonstrações também sobre como fazer, então, essa atividade na consulta. E nos dá uma ideia para saber se o cão vai aceitar esse medicamento ou não. Já nos dá uma ideia. Porque, às vezes, está tudo bem no exame, você tenta aplicar o agente de limpeza e você percebe que o tutor vai ter dificuldade em casa. Se você demonstrar, então, para o tutor, para o cliente, isso já lhes dá uma ideia se o cão é desafiador ou não. E como será feito em casa. E temos os fatores do tutor também. Será que conseguem fazer, conter o cão? Será que o cão se comporta? Tudo isso deve ser levado em consideração. Há muitas coisas a se considerarem ao eleger o agente de limpeza, e você tem que pensar em tudo isso ao manejar os casos de otite, que agente de limpeza será utilizado. O outro aspecto importante não é limpar em excesso, porque historicamente a gente recomendava aí a limpeza das orelhas 2 vezes por dia, uma vez ao dia, e ao longo do tempo, e agora nós percebemos que se a gente fizer isso, na verdade estamos eliminando o mecanismo natural de limpeza, podemos causar irritação, reações de contato aos agentes de limpeza. Então, boa parte dos meus pacientes, a menos se eu uso um CDTA como pré-limpeza, eles limpam ali 2, 3 vezes por semana no máximo. E é uma grande mudança da minha época de residência, a gente fazia uma limpeza com mais frequência naquela época. Bom, agora, eliminação da infecção. E há 3 grupos principais de agentes ou tratamentos que podem ser usados. Primeiro, para eliminar a infecção, queremos saber agentes, os antibacterianos, antibióticos e alguns agentes que a sulfadiazina, agentes antifúngicos e os agentes de limpeza. Os 3 podem ser usados dependendo do paciente, da apresentação clínica. Aqui, as gotas otológicas. Os produtos são polifarmácia e sempre me dizem: "Olha, será que é importante? Eu posso usar qualquer coisa, porque todos eles têm um antifúngico, um esteroide, um antibiótico. Será que é importante saber quais desses produtos são utilizados ali na polifarmácia?" Sim, é importante, claro, faz uma grande diferença, não é? O nosso tratamento deve ser orientado pela citologia. E também deve ser orientado pelos sinais clínicos. Se eu tenho aí um canal estenótico, eu vou pegar um produto com um esteroide mais potente. Isso varia, há vários produtos polifarmácia que temos à disposição. E há opções melhores de antimicrobianos, antibióticos, dependendo da cultura, da citologia e da apresentação clínica daquele seu paciente. Outra coisa a se considerar do ponto de vista do paciente e do tutor. E que frequência e tipo de aplicação será feita que é adequada para aquele cão, para aquele animal e para o tutor? Se é um cão que é ansioso, que tem medo, então o tutor não deve fazer em casa, a gente deve considerar uma aplicação no veterinário. Olhando a imagem aqui embaixo, olha só,
É o cão da minha enfermeira e não tem otite, mas os tutores podem aplicar as gotas ou através da seringa apenas para garantir a dosagem precisa. E é o tipo de situação onde você diz: Olha, tem uma infecção, e o tutor disse: Ah, eu tenho metade aqui do frasquinho da outra vez, mas os tutores não percebem quantas gotas tem que aplicar, o quanto de agente de limpeza. Então, a seringa garante que você tenha uma dosagem mais consistente. Já falei sobre os tipos de gotas em medicamentos. Vamos ver que tratamento escolher, qual devemos utilizar nesse caso. Quando estamos selecionando o tratamento para os nossos pacientes, é importante seguir aqui o manejo antimicrobiano, responsável, claro. Nós temos aqui o pôster da agência e basicamente eles têm diretrizes para manejar todos os tipos de infecções auditivas. Está disponível na internet. Uma seção para tratar as infecções, e aqui eles dizem os antibióticos que não estão indicados para a malacésia e ectoparasitas, e tem sugestões para tratar casos de otite externa, com medicamentos tópicos nesse caso. E há uma recomendação, se você vê cóccix, use esteroides, o agente de limpeza, se não houver resposta depois de 7 dias, considere usar o antibiótico tópico. E nós temos a framicetina, ácido fusídico ou florfenicol. Pode considerar gentamicina, ou um antisséptico, ou framicetina também. Se houver pseudomonas, também é a indicação correta aqui para o que usar. Quando temos a citologia de Cosse, será Staphylococcus ou Streptococcus geralmente. E com base nisso, que ingrediente ativo seria importante ver num produto? Ao seguir ali o pôster, florfenicol e ácido fusídico e framicetina seriam as opções iniciais nesses casos. Produtos que contêm esse tipo de antimicrobiano seriam uma excelente opção. E mais uma vez também usaríamos um agente de limpeza das orelhas, porque claro que se você colocar uma preparação de uma única dose, se você não limpar as orelhas, não vai funcionar, tem que usar um agente de limpeza algumas vezes por semana para ajudar aí a cura natural, para que tenha um mecanismo de limpeza natural que seja retomado. Bactérias tipo Bastonete, o bacilo, Pseudomonas e E. coli. No caso dos bacilos, se acontecer, vamos considerar um tratamento de segunda linha. Antibióticos, gentamicina, geralmente é aquele que utilizamos primeiro, mas temos as fluoroquinolonas que queremos reservar para os casos mais desafiadores. Não é algo que a gente usa com frequência, mas há muitos produtos que os contêm. Então, claro que eu deveria incluí-los aqui. São bactericidas e tem, aí uma taxa de eliminação que depende da concentração. Então o resultado da cultura da concentração pode mostrar se um desses produtos vai, ser efetivo em casos graves. Se a gente combinar com tris-EDTA, a gente usa como agente de limpeza, usa antes, usa depois, isso também aumenta o efeito desses produtos antimicrobianos, porque nós eliminamos as bactérias e permitimos uma penetração melhor. Funciona muito bem para as infecções multiresistentes, é realmente muito importante fazer isso. E se a gente vê levedura, malacísia, se a gente vê malacísia, a gente não quer usar o antibiótico idealmente nesse caso, mas no Reino Unido todos os nossos produtos ainda contêm antibióticos. Os agentes antifúngicos, também temos que fazer uma proteção contra isso. Então, para mim, a minha primeira linha de antifúngico seria terbinafina, miconazol e clotrimazol. E a segunda linha, posaconazol. Qualquer produto com posaconazol, eu reservo para os casos difíceis nesse caso. E eu não uso como primeira linha não, no caso do posaconazol. Outra coisa importante para casos de otite é que temos que reduzir a inflamação no conduto aditivo. Glicocorticoides são essenciais, na minha opinião, porque eles revertem as mudanças que a gente vê, por exemplo, reduz a hiperplasia glandular, abrem o conduto. E além de dar analgesia, eles também melhoram o conforto do paciente. E aí os tutores são capazes de medicar e fazer a limpeza. Então, às vezes, se tem cães com dor,
Às vezes a gente dá esteroides inicialmente, prednisolona, e aí depois a gente os reavalia antes de fazer outra coisa, porque aí há a eliminação da dor e a gente consegue enxergar melhor o conduto. Se tem dor, não tem aí a razão para deixá-los com medo, temos que deixá-los confortáveis. E da mesma forma, se você vai lavar o conduto, é essencial que eles recebam um esteroide antes da lavagem, para não tem assim pressa para fazer a lavagem, ok? Os pacientes geralmente usam prednisolona se tolerarem, se não tolerarem, eles são poliúricos, aí a gente considera usar metilprednisolona, porque muitos pacientes toleram se não tolerarem a prednisolona. E os esteroides tópicos, os preparos aí auditivos, otológicos, podem ser utilizados. Há variações aqui de esteroides. É importante notar que nos casos onde temos a malacésia e no caso de pseudomonas, os esteroides são vitais, especialmente para manejar os casos de múltipla resistência. E quando são encaminhados para mim, eu agrego os esteroides orais no regime sem mudar nada mais, é o que faz a diferença para resolver esse caso de otite ou não, porque nesse caso estamos abordando a alergia, causas de alergia, e estamos reduzindo as mudanças, que são os fatores perpetuantes e secundários. E existe um estudo mostrando que os esteroides sozinhos são suficientes, sem usar os antifúngicos, para casos de otite por malacésia. Bom, analgesia, por favor, administre no paciente. A verdade não é usado suficientemente nos pacientes, então os não esteroidais não oferecem uma boa analgesia para os pacientes. Mas além disso, eu não dou a todos os pacientes não esteroidais. Usar o paracetamol funciona muito bem, a gente descobriu isso. E aí os cães ficam mais confortáveis. No Reino Unido, nós temos codeína e paracetamol para uso em cães. Eu uso isso ou paracetamol diretamente. E faz uma grande diferença para os tutores em casa e para a aderência do paciente, para conseguirmos medicá-los, porque eles ficam mais confortáveis. Há relatos de pessoas que usam tramadol ou gabapentina, se tiverem otite crônica e dor neuropática também. Mas, gabapentina a gente usa raramente e tramadol a gente não usa, porque o paracetamol já dá bons resultados. Agora, no acompanhamento, a gente acompanha a cada 10 a 14 dias, que é um grande trabalho para o tutor, mas só fazendo isso, só repetindo a citologia, a gente sabe se resolveu a otite, não é? Nós temos que avisar os tutores sobre isso, especialmente se for um caso recorrente crônico. E a gente repete a citologia e eu checo os pacientes 7 a 10 dias depois da interrupção do tratamento, se for recorrente, apenas para repetir a citologia, para garantir que a limpeza sozinha já é suficiente, porque às vezes se são alérgicos, a gente agrega os esteroides tópicos para manutenção, isso é bastante útil também. Como podemos ajudar na aderência do tutor? Como melhorar isso? Nós podemos ajudar a melhorar, nós, na verdade, tiramos a administração das mãos do tutor. Nós temos tratamentos de dose única, que é bem apropriado para a primeira linha, e nós aplicamos a quantidade correta nas orelhas e o tutor não tem que fazer nada, a gente não impacta a ligação entre o tutor e o animal. Muitas pessoas usam o tratamento de dose única para os pacientes que são ansiosos e que os tutores não podem medicar, mas eu peço que considerem todos os casos, porque a gente quer impedir o desenvolvimento de medo, de receio nos pacientes. E, na verdade, usando esses agentes, as gotas, usar isso muitas vezes, às vezes não ajuda. Então a dose única deve ser considerada em mais pacientes. Outras coisas que podemos fazer para melhorar a aderência do tutor, demonstrar como aplicar o tratamento, o agente de limpeza e as gotas otológicas, a gente faz isso com todos os nossos pacientes. E antes de fazer isso, a gente tem que perguntar aos tutores o que faziam e pedir para aplicar as gotas. Se eles não aprenderem o método, às vezes, eles aplicam as gotículas na pina, em vez de aplicar no conduto. Então, temos que mostrar o jeito certo de fazer. E o conduto é como se fosse um funil para mim. Então, se o conduto está muito inflamado,
pode ser dolorido para o cão. Então, geralmente eu explico, é um funil, você não tem que empurrar nada, você só deixa pingar as gotículas aí na parte externa do conduto e ela acaba entrando. E o cão tem que inclinar a cabeça. Boa parte deles não quer fazer isso, e isso é mais aceito pelos animais, pelo paciente, e considere usar algo que é alcalino, como tri-CDTA. E se E você se ele tem ali dor no ouvido, aí pode ser que o cão fique ainda mais com receio. Geralmente usamos bastante seringa para agentes de limpeza, como eu mencionei, e educo os clientes a respeito da anatomia, falando sobre o formato. Se eles estão muito ansiosos, eu considero a sedação e decidimos se vamos ir para analgesia também. Mas esses pacientes deveriam receber analgesia. Eu encorajo um diálogo aberto com os clientes. Você precisa ser honesto, precisa ser gentil com os clientes para eles se abrirem para dizer para você se eles tiveram dificuldade ou não de aplicar as gotas. Quais outros problemas temos? Estamos gerenciando, quando gerenciamos esses casos de otite externa? Uma das principais coisas é que os tutores querem que o problema suma e eles não querem te ver mais nenhuma outra vez. Então, geralmente, eu repito para eles como o tratamento é longo e que esse é um sintoma apenas de algo sobressalente, algo que está por trás desses sintomas. Se você disser para ele que se esse problema persistir, volte para cá, eles vão achar que é algo pontual, que não vai ter recorrência. Outro problema também é que a infecção tem recidiva, principalmente se forem sistêmicas. Então é por isso que o acompanhamento é tão importante. E se você tiver as infecções, é importante fazer a citologia e repeti-la. Em todos os nossos cães, nós fazemos a repetição do teste de citologia e fazemos um recheque de imunoterapia. E às vezes eles estão bem, ou às vezes eles interrompem as gotas auriculares porque eles acham que está tudo bem, mas eles veem um crescimento excessivo de levedura ou de algum outro agente infeccioso. Um outro problema para a recidiva é interromper o tratamento cedo demais. Fatores primários de predisposição e perpetuantes, eles podem não ter sido tratados de maneira adequada. Em pacientes alérgicos, eles podem não ter um follow-up, um acompanhamento adequado, porque, é claro, a limpeza e o tratamento atrapalham a conexão entre os pacientes e os clientes. Então, esse pode ser um dos motivos também. Eu vou falar um pouquinho também sobre esse medo de tocar as orelhas dos pacientes. Muitos, têm esse tipo de comportamento. Eu vi 7 cachorros ontem e 6 deles tinham medo de examinarmos as suas orelhas. Então, não é algo que é infrequente. Quando o cão tem medo do tratamento, isso fica mais difícil para o tutor. Ele afeta a sua conexão com o animal. E os tutores têm medo de aplicar algum medicamento nas suas orelhas. Então, precisamos ter um manuseio saudável desde quando eles são filhotes. Podemos aplicar analgesia para evitar a dor, considerar os tratamentos a serem utilizados. E precisamos considerar também fazer uma orientação relacionada à sua aproximação de suas orelhas dos pacientes. Trabalhamos em algumas clínicas que têm uma abordagem muito carinhosa com felinos, mas não fazemos o mesmo com os cães. Precisamos tratá-los com uma maneira carinhosa e fazer um treinamento para que possamos nos aproximar de suas orelhas de maneira bastante agradável. Vou mostrar um vídeo para vocês
que trabalha com comportamento clínico de cães. Esse daqui é um Border Collie que nunca tinha tido otite, mas teve um episódio e ela tinha bastante medo do tratamento. Se vocês puderem ver o vídeo, eu mostro aqui as gotas e falo, tudo bem? E é claro que ela não está feliz. Ela não se importa, por exemplo, com a parte de colírios, mas ela ficou um pouco interessada aqui na seringa. E aqui são 6 semanas depois de fazer um treinamento de reforço positivo. Opa, passei aqui direto, deixa eu voltar. Então, esse aqui 6 semanas depois, olha só, a seringa, mamãe, eu sei que eu vou ganhar uma comidinha quando você está segurando a seringa, e ela fica segurando a seringa. Se o cão tem medo, quando aplique o tratamento, tanto o agente de limpeza quanto o medicamento, mantenha a seringa enquanto você alimenta o paciente. E com muitos pacientes a gente consegue isso com bastante sucesso. Resumindo, os casos são muito desafiadores por muitos motivos quando estamos tratando otite, mas se podemos usar um toque gentil e experiências positivas, isso vai fazer com que tudo seja mais fácil. Muitos fatores orientam a escolha do tratamento, e eu falei para vocês sobre isso. Nós queremos praticar bom manejo de antibióticos, queremos evitar criar o medo de lidar com as orelhas e queremos deixar os pacientes confortáveis. E se vocês tiverem perguntas, vai ser um prazer respondê-las. Esse aqui é meu filhotinho. É muito fofinho. Muito obrigada, Nathalie. Existem zilhões de perguntas aqui para você. Sim? Tudo bem. São muitas para a gente responder durante o webinar, mas eu queria repetir que nós vamos devolver a pergunta respondida para vocês se elas não puderem ser respondidas hoje ao vivo. Eu queria dizer que um produto Elanco para agente de limpeza, então o rótulo diz que a limpeza do conduto deve ser feita corretamente antes de aplicar o medicamento, para você poder visualizar a membrana timpânica. E os cães precisam ter essa membrana intacta. Então, de acordo com a bula, essa é a recomendação. Porque recebemos algumas perguntas no chat nesse sentido. Então, eu só queria esclarecer. Sim, com certeza, com Neptra, limpe primeiro e aí depois você não faz nada por 28 dias. Outra pergunta recorrente aqui pode repetir qual é o protocolo para ansiedade? Sim, nós usamos gabapentina 20 mg por quilo e trazodona 10 mg por quilo. E depois eles recebem uma noite antes da consulta e uma dose 90 minutos antes de você ver o paciente. Se eles estiverem viajando para o consultório, aplique isso antes, porque vai ajudar muito com a ansiedade. Fazemos a mesma coisa, faz uma diferença enorme. Se eles já me dizem que o paciente vai ficar ansioso, eu já instruo os tutores para administrar antes da consulta. Ajuda muito, não? Sim, com certeza. É muito mais fácil para fazer a consulta. E também é mais tranquilo para os tutores, porque aí os tutores sabem que os pacientes estão confortáveis. Também tem muitas perguntas sobre os agentes de limpeza. Tem uma pergunta: o que você sugere usar um agente acídico e quando você usa um alcalino? Olha, geralmente o ácido é quando tem um crescimento de levedura. Essa seria a minha escolha. Eu usaria um agente alcalino com o tris-EDTA se tiver pseudomonoma para neutralizar o efeito. Você concorda, Luísa? Sim. Eu uso
Eu faço um teste para ver qual é o tipo de pH que nós temos. Para responder essa pergunta, agora, eu tenho isso em 2 consultórios diferentes. Eu acho mais simples analisar um agente de limpeza de pH neutro. Olha, eu uso quando em casos específicos, na verdade. Uma pergunta sobre comunicação. Como que você explica aos tutores para se afastar e repetir um tratamento tópico em casos alérgicos, quando eles não querem analisar a causa raiz? Boa pergunta. Olha, eu falo para eles fazerem o tratamento tópico, mas a gente usa em conjunto com a doença subjacente. Então, existem alguns tratamentos como que não são muito bons quando você tem otite. E isso não é útil quando você usa uma dermatite atópica. Talvez eles sejam muito bons para controlar todo o restante. Então, ainda assim, você usaria lavagens e esteroides tópicos. Depende do cliente. Se os tutores dizem que a recidiva é constante, bom, às vezes a adesão não é boa o suficiente para esse tipo de tratamento. Será que eu respondi a pergunta? Bom, qual seria a sua resposta, Luísa? Você também está sorrindo aqui. Parece que é algo familiar. Olha, os cães se tornaram membros da família. Então, a gente tenta, é claro, controlar a doença. Porque se eles entendem que a dermatite atópica é uma doença crônica, eles entendem que eles precisam fazer tratamento tópico. E, de modo geral, eu tento controlar só as crises. Porque, se não controlar, eles vão ter crostas. E o cliente acaba não entendendo o motivo. Ele entende que não é um corpo estranho, não é aquela gramínea que eu mencionei, mas é uma alergia. Se eles entenderem que é crônico, é mais fácil fazer com que eles entendam o que está acontecendo, o que precisa ser feito durante o ano todo, quando há uma crise, um surto. Mas se eles não compreenderem que é uma doença crônica, aí nós perdemos esse tutor. Sim, leva um certo tempo para os tutores entenderem isso. A gente os encontra várias vezes e aí chega algum momento que, enfim, cai a ficha. Eles falam, ok, agora eu entendi. Não acontece nas 2 primeiras consultas. Você precisa construir essa relação com o seu cliente-paciente, entender, explicar. E às vezes você vê aquele momento ahá. Sim, agora eu entendi. E aí você sabe o que fazer. Esse é um processo longo, muitas vezes. Não é algo que acontece ali nas 2 primeiras consultas. Tem uma outra pergunta aqui sobre antibiótico sistêmico. São necessários para a otite bacteriana? Boa pergunta. Não, exceto em pacientes que têm uma infecção que foi causada por uma perfuração, por meningite, mas não para otite externa. Concorda, Luísa? Eu não acho que eu uso antibiótico há 10 anos, quando temos problemas otóticos, porque você não precisa ter um antibiótico sistêmico no conduto auditivo. Porque se as coisas estão caminhando bem, você entende que se estiver utilizando o tratamento tópico corretamente, a resposta é melhor.
e não é tão perigoso para os cães. E também mais acessível, muito mais barato. Para os cães que têm medo, pode ser um problema, mas tem a ver com a educação deles, usando essas técnicas que eu falei, gastar um certo tempo explicando para os tutores, falando também sobre a segurança. O maior problema para nós é realmente instruir o tutor, não é entender qual é a doença que está diante de nós. Sim, instruir o tutor para que ele faça o tratamento corretamente é o mais desafiador, concordo. Eu acho que com essas declarações e recomendações sobre o uso de antibióticos sistêmicos e comunicar ou ter uma comunicação importante com os tutores, esse é um encerramento perfeito para o webinar. Eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez por participar conosco. Espero que vocês tenham gostado do webinar, que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham aprendido algo novo ou que tenham relembrado algo importante. E como eu disse, vocês vão receber um e-mail com um link com a gravação entre 1 e 2 semanas. Também vamos tentar, na verdade, vamos voltar a vocês, caso a sua pergunta não tenha sido respondida. Recebemos cerca de 90 perguntas. Tenham paciência, provavelmente não vamos responder tão rápido, mas vamos trabalhar nesse sentido. Muito obrigada a todos e desfrutem o restante do dia de vocês e da noite de vocês. Muito obrigada a todos. Muito obrigada por nos receber.